Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Os senhores conhecem por fora o que os jornais noticiam, o que os meios de comunicação apresentam. Mas nós procuramos no nosso programa, através das pessoas que exercem o poder, trazer a sua visão de que forma exercem esse poder e, ao mesmo tempo, a forma de influência sobre a realidade brasileira. Hoje tenho um querido amigo, grande professor de filosofia, de economia, da PUC de São Paulo, que é o professor Ricardo Sayed. E pouco antes de começar o programa, já estamos conversando sobre um curso que ele vai dar início agora, nesse segundo semestre, lembrando um queridíssimo amigo, o Goffredo da Silva Teles, que foi meu professor na faculdade e que fizemos diversos programas de televisão logo no início da redemocratização, em que o Ferreira Neto tinha programas de debates, e depois saía e deixava em casa, lá na Avenida Ipiranga, o Goffredo, e você vai fazer um curso em homenagem a ele. Mas, Ricardo, nós estamos num momento difícil da história brasileira, um momento político de grande dificuldade, com uma radicalização de discussões, e você traz um curso que procura examinar o direito de uma visão universal, né? O direito quântico, a partir de teorias filosóficas, e dessa iniciativa, porque quando ele lançou o livro Direito Quântico, acho que foi na década de 70, aquilo causou um impacto muito grande. Estávamos todos acostumados a falar só de direito. E vem alguém que apresenta um livro, o Goffredo da Silva Teles, levando esse livro a uma visão cosmogônica, né? Mostrando que é o universo, a Terra, a expansão. Então eu queria que você falasse já de início sobre esse curso, que eu vi o programa e achei extremamente original. Muito obrigado, professor. Deixa eu ver, né? Eu sabia que eu tinha uma ligação direta com o Goffredo. Ele foi professor do senhor e o senhor é meu professor. É um privilégio estar perto do senhor. E eu acho que o Brasil, nesse momento tão difícil, ele precisa buscar inspiração naquilo de bom que o próprio país produziu. Não é propriamente nas experiências dos outros, mas nas nossas experiências, e se voltar para nós mesmos e nos entendermos, né, professor? Eu penso que primeiro passo para a cura, porque esse é um país doente, não existe assim, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho para mim uma certeza muito grande em torno disso, é o diagnóstico. E o diagnóstico precisa que o Brasil se conheça. E se conheça de uma forma racional, de uma forma física mesmo, né? Eu fico lembrando do Isaac Newton, que foi o homem que racionalizou a humanidade, né, com a física mecânica. Mas a física mecânica é aquilo que a gente enxerga. E ela é uma física do século XVI, do século XVII. Nós estamos no século XXI. Então a gente tem que também prestar atenção naquilo que a gente não enxerga. O evidente invisível. Exatamente. Né? Inclusive como se define, né, por muitos, o nosso Criador. E por conta disso, sem partir por uma perspectiva meramente retórica ou relativista, porque eu acho que essa é a grande armadilha do direito, mas por uma perspectiva científica, né, de conteúdo verificável, para que a racionalidade impere, eu comecei a mergulhar na física quântica. Porque sem deixar de ser física, né, sem deixar de ser científico, ela explica o que está por detrás
daquilo que a gente enxerga, daquilo que os nossos sentidos alcançam, mas que de fato é o que determina, não é, a própria existência das coisas. Aliás, é interessante, se nós imaginarmos a insignificância, e eu sei perfeitamente, nós temos em comum a nossa crença em Deus e a visão cristã do mundo, a insignificância da nossa vida dentro de um planeta pequeno como é a Terra, dentro de um sistema solar pequeno, que tem praticamente 30 milhões de anos-luz de raio só numa galáxia, que é a Via Láctea, levando em consideração que entre as galáxias e os corpos sidéreos nós temos mais no espaço do que areias na Terra, do que grãos de areia na Terra, os corpos sidéreos, levando em consideração que são bilhões e bilhões de galáxias que existem, e a nossa Via Láctea, com esse tamanho enorme, o sistema solar não é nada, nós vivemos num pequeno espaço de tempo, o que representa nada, uma centena de anos. Evidentemente, nós temos que ter a nossa insignificância e procurar conhecer essa universalidade que só através de Deus é que eu tenho a impressão que você pode chegar a essa grandeza. E o próprio livro do Direito Quântico, quando eu li e discuti eu sempre gostei desses assuntos. Entendeu? Eu era um apaixonado pelos programas do Carl Sagan, entende? Dos astrônomos e, ao mesmo tempo, pesquisadores, do próprio Stephen Hawking. Então, o Goffredo tinha aquela visão do noviçar expansão, que estava como um elástico distendendo e depois voltaria. E que hoje está comprovado que não há possibilidade, não há força de gravidade capaz de retornar. Demonstra que nós não temos noção da grandiosidade do universo, dessa grandiosidade da criação de Deus, e que você encontra, Ricardo, na Bíblia. Qualquer judeu, hebreu, ignorante, há 6.000 anos atrás, sabia do Big Bang. Porque o que é o Big Bang senão o Fiat Lux? Faça-se a luz. E daí é criado o universo. Exatamente. O que é o Big Bang? Então, nós chegamos com 6.000 anos de atraso à conclusão de que qualquer analfabeto hebreu já sabia quando lia. Já tinha noção da teoria, né? É ou não é? E se nós analisarmos algo que também me impressiona muito, os 7 dias da criação do universo, ou dos 6 dias e um dia de descanso, se você jogar para bilhões de anos, é exatamente como foi feito a criação do universo. Quando ele chega, o que aparece em primeiro lugar, estrelas, etc., quando chega na Terra, também onde aparece em primeiro lugar os animais, o homem, entende? É a mesma ordem que os cientistas estão descobrindo posteriormente, o que demonstra que, na linguagem metafórica daquela época, nós já tínhamos o Criador do Universo ensinando os analfabetos, que não precisavam fazer grandes teorias para saber que o universo tinha sido. É ou não é, Ricardo? Entende? Quanto mais a gente investiga, mais a gente percebe o primeiro motor, né? Primeiro motor. Causa primeira de que falava Etienne Gisson, ou principalmente São Tomás de Aquino, né? As 5 causas, né? E o senhor sabe que... Chama de você, afinal nós somos colegas de magistério, Ricardo. chamar um homem como o senhor. Professor, eu amo tanto o senhor, eu gosto tanto do senhor, eu respeito tanto o senhor. Mas a recíproca é verdadeira tanto, também. Toda vez que eu estou perto do senhor, que chamar o senhor de você é um privilégio que eu não me sinto no patamar de ter. Mas a recíproca de admiração é verdadeira também. Eu sei. Mas fala. Eu acho mesmo, porque o existencialismo, que é aquela noção que parte de uma única verdade, penso, logo existo, que não aceita a alma humana, que só tem um conceito
tem uma noção de existência a partir de si próprio e desconsidera todo o resto como uma verdade contingente, como se fosse um filme, e é capaz de desconsiderar tudo e simplesmente fingir que o entorno não existe, só aquele entorno que o alimenta ou que significa alguma vantagem, ele é profundamente prejudicial. A alma, a noção de alma é fundamental para a própria coexistência humana. Eu tenho orientado, eu orientei uma tese muito bacana no doutorado sobre liberdade, que é que a pessoa Camila Castanhato, ela definiu como a consciência da coexistência. Agora, é interessante, você não acha, Ricardo, se nós analisarmos a teoria do Descartes, do Je pense, donc je suis, eu penso, logo existo, mas ele fez isso, de certa forma, para chegar às mesmas conclusões que Deus existia. Se você analisar, ele começa com o existencialismo, vai chegar, depois da conclusão, ele passa para a tábula rasa. Cogito ergo sum. E depois vai avançando e chega à conclusão, porque o Descartes nunca pôs em dúvida a existência de Deus. Né? Mas as pessoas agora, que seguem, que ele partiu para dele, tentar né? chegar à conclusão de que Deus existia, embora partindo de uma racionalidade e o existencialismo, e que abriu um campo. Daí é que você vem com Kant, vem com os outros, porque a vertente que ele abriu no existencialismo terminou, embora ele voltasse à crença de Deus, tentando demonstrar ele mesmo, em escritos posteriores, que aquilo só levara a isso, terminou abrindo esse campo para... Enfim, foi. Que as pessoas passaram a desconsiderar o que tem a alma das coisas, né? Isso foi muito ruim. Eu penso que foi um retrocesso. O senhor vê assim o Sartre na França, né, falando que o homem tem existência, não tem essência, e isso para a coexistência humana, para a liberdade humana, para a noção de igualdade, para as próprias dimensões dos direitos humanos, prejudicou demais. De um lado, deu uma autonomia, mas uma autonomia ao ponto que desumanizou o próprio homem. Isso é verdade. Ricardo, nós vamos rapidamente aos nossos comerciais e vamos continuar. Vamos dar continuidade ao programa, hoje falando com um eminente professor da PUC de Economia e, que é mais importante, de Filosofia, o justo filósofo Ricardo Sayegh. Como eu sempre faço nos meus programas, eu ofereço um livro. Isso é uma breve teoria sobre o constitucionalismo, editado pela Lex Magister, saiu agora, há 2 meses. É uma das minhas teorias unitárias, nem minoritárias, só eu que as defendo. E que o constitucionalista vai apenas atrás dos políticos, porque são os políticos que fazem as constituições e os sistemas em um determinado momento, e procurando analisar o que é o constitucionalismo através da história. Então eu lhe trago o livro, entende? Professor, no começo, muito obrigado. Tenho certeza que é excelente. E eu vou ler com muita atenção, eu vou aprender e citar. É mais história e tem muita de filosofia. A teoria do capitalismo humanista agora eu consegui entender como é que eu me sentia no início. É uma teoria unitária. Inclusive, tem um movimento assim, importante dentro da Sorbonne para instalar a cátedra do capitalismo humanista, professor. Aliás, você é o grande defensor dessa linha aqui no Brasil, não é, Ricardo? Você abriu uma nova reflexão dentro da economia. Sabe o que professor? Assim, eu não tenho capacidade de ser professor propriamente de economia, mas de direito econômico, né? E na realidade, eu penso que o homem, ele pode, no ambiente capitalista, alcançar o infinito, né, que a prosperidade e a providência colocam à disposição dele. Mas eu não consigo entender como alguém pode ficar para trás. Na minha cabeça, ninguém pode ficar para trás.
Então, realmente, professor, eu acho que favela é ilegal, criança sem escola é ilegal, doente sem saúde é ilegal. Legal, eu falo no sentido de inconstitucional para ser mais didático para o público em geral, né? Idoso sem recolhimento é ilegal, drogado sem assistência, dependente químico sem assistência é ilegal. Essas coisas me incomodam demais. Eu não consigo entender como o sexto PIB do mundo convive com o 79º IDH. Uma distribuição de renda odiosa, uma situação que não tem o menor sentido. Eu penso naquela máxima da Chiara Lubich, da coroa de espinhos, São Paulo, né? Aquela pungência no centro e aquela pobreza no entorno. E, de qualquer forma, a coroa de espinhos, acho que é o símbolo do reino na terra, não é? Agora, eu num outro livrinho meu chamado Uma Breve Teoria do Poder, o Ricardo, eu defendo que o grande problema é exatamente aquilo que o Wagner, você e eu fui titular de Direito Econômico e Direito Constitucional no Mackenzie, você em Direito Econômico. Se nós analisarmos a teoria do Adolf Wagner, que as despesas públicas elas tendem sempre a crescer, é que no exercício do poder, o cidadão, quando entra no poder, ele se identifica com o poder. E o Estado promove de um lado, mas é o grande breque da justiça social de outro lado. Se faz justiça social por domo sua, em causa própria. Os que estão no governo se beneficiam de ser detentores do poder. Então, se nós vemos, por exemplo, no Brasil, nós estamos com uma carga tributária de 36% do PIB. Agora, o governo dá 20 bilhões de reais para 13 milhões de famílias em Bolsa Família. E tem um orçamento de 1 trilhão e 200 milhões. Agora, só a estrutura de serviço público, eles remuneram entre ativos, estou falando de servidores públicos, ativos e inativos, tomando como base 2012, 228 bilhões. Então, 10% para menos de 1 milhão. 10% para mais de 13 milhões. E 100% para 1 milhão e pouco de servidores públicos na ativa, o que representa, você vê, por exemplo, o setor de aposentadoria daqueles que estão no serviço público é integral. Os que estão no regime geral são 10 salários mínimos ainda com referência. O que significa, na prática, isto que você diz? Acho um absurdo. Educação, saúde, nós não temos tratamento de assistência social. Agora, o que se pega é o seguinte, o que não dá voto, eles não fazem. É absurdo, mesmo aqui em São professor? Paulo, as ciclovias, que são ciclovazias, então onde há visibilidade, onde na periferia fundamental, porque lá eles não têm carros, usam bicicleta, nós não temos as ciclovias. Em compensação, os hospitais, as escolas não têm, não vai se preencher aquilo que foi a programação, que o dinheiro foi gasto em ciclovias que ninguém praticamente usa. Quer dizer, certas opções de visibilidade política para se manter no poder vai fazendo, Ricardo, com que aquilo que você considera ilegal, o velho que não tem onde ir, a criança que não tem onde estudar, o doente que não tem hospital, aqueles que estão precisando de apoio que não tem, digamos, a economia que não se desenvolve na velocidade que nós arrecadamos 36% de tributos do PIB, enquanto os Estados Unidos é 24%, Coreia do Sul 24%, Japão 29%, Suíça 28%, México 19%. O que significa? É uma distorção profunda. A Federação Brasileira não cabe no PIB, porque criamos uma estrutura burocrática incapaz de fazer isso que você disse, e que eu estou de acordo, é inconstitucional. É um absurdo que a Constituição garanta o bem-estar social e os governos não garantem porque trabalham para dar um sua. Pois é, professor. E eu acredito, sabe, professor, numa ideia de Estado mínimo mesmo.
menor Estado possível, mais eficiente. Não é uma visão socialista, não é, o capitalismo humanista não é mais nem de perto comunista. Exato, eu sei. Ele parte da propriedade privada, mas eu acho que ele parte também do comprometimento de toda a sociedade civil e de que uma vez por todas a sociedade assuma o seu poder escrito na própria Constituição, porque o poder deriva do povo, tem que ser exercido por ele e para ele. Agora, nesse ponto que o senhor vê, por exemplo, não é? Teve a grande crise do capitalismo. Eu não acho que a grande fraude do capitalismo foi essa da Lava Jato, foi a da Fannie Mae nos Estados Unidos em 2008. Muito maior. Quase arrastou o mundo inteiro para um colapso financeiro. E lá os Estados Unidos não deixou de punir os culpados, mas não permitiu que a punição fosse o centro da ação. Claro. O centro da ação foi... permitiram que afetasse a economia. Exatamente. Foi a restauração do sistema financeiro americano, a restauração do sistema produtivo americano. Todos os culpados foram levados às barras dos tribunais. Houve as devidas punições e responsabilizações, mas sem a economia continuou pirotecnia, funcionando. sem campanha de marketing institucional, sem elevação da pessoa. Pelo contrário, a manutenção do projeto republicano, com a economia funcionando, com o bem-estar social e a punição dos culpados. O senhor vê, lá na França, eu tenho conversado muito com os nossos colegas da Sorbonne e tenho exposto para eles, o capitalismo humanista, na minha concepção, ele é a quinta dimensão dos direitos humanos. A primeira, a liberdade, a segunda, a igualdade, a terceira, a fraternidade, a quarta, que estamos falando muito aí, a vida em dignidade, e a quinta dimensão, o capitalismo humanista. Como que o mundo é capitalista, mas ele tem que ser inclusivo, ele não pode ser excludente. Isso também é inadmissível. O capital, a atividade produtiva, todos os instrumentos humanos estão a serviço do homem, porque o homem é imagem e semelhança e filho do Pai maior. É isso que a gente acredita, não é, professor? Exatamente. Quando eu trouxe para a PUC que a base do direito não é a liberdade, não é só a liberdade, nem só a igualdade, nem só a fraternidade, mais do que iguais, nós somos irmãos, ou seja, nós temos liberdade, igualdade e fraternidade num único momento. Foi ali que eu capturei a física quântica para me sustentar. Porque as pessoas falavam, mas como? 3 coisas, no final das contas, significam uma única coisa. Significa mesmo. Claro. Significa uma única coisa. E isso já vem da tradição cristã pela Santíssima Trindade. 3 são 1, né? E nesse aspecto, a gente acabou desenvolvendo, lá na PUC, a cadeira do direito quântico, homenageando com isso o professor Goffredo, e de dentro da PUC também homenageando essa teoria que partiu da USP. O próprio aspecto acadêmico, a excelência acadêmica da Universidade de São Paulo. Meu caro Ricardo, darás uma belíssima explicação, aquela que você deu agora, mas você sabe que o tempo é um grande inimigo desse programa. Mas eu desejo um grande sucesso no curso, até porque é um curso absolutamente original dentro dos nossos cursos de Direito. Eu estou convencido que ninguém poderia exercer melhor essa cátedra do que meu querido amigo. Ricardo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.